Bom dia, sou a professora Elizabeth, mais conhecida como Betinha, e vou trabalhar com vocês língua portuguesa. Espero que estejam bem e estejam animados para mais um ano de estudo. Espero que, ao chegar em dezembro, por exemplo, todos estejam preparados para fazer a prova do Enem, né? Enem ou vestibular, aquilo que você escolher. Talvez hoje você não perceba a importância, mas com o decorrer do tempo, você vai ver como, né, faz diferença na sua vida. Vocês podem conversar com pessoas que já fazem faculdade ou que já terminaram, e eles vão falar para vocês o quanto é importante, né, você concluir essa etapa da sua vida e dar início a outra etapa. Bom, então o nosso primeiro conteúdo é o texto dissertativo argumentativo. Por que eu escolho sempre começar por esse tipo de texto? Porque é o texto da prova do Enem. E se eu começando agora no início, nós temos durante todo o ano para ir melhorando. Escreve, não ficou bom, vamos fazer outro, vamos trabalhar diversos temas. Então, quando chegar no final do ano, você vai ter um conhecimento melhor de como fazer um bom texto, certo? Então, para dar início, vou mostrar para vocês um esquema, né, um pequeno esquema sobre como é formado esse texto dissertativo argumentativo. Bom, então nós temos que analisar primeiramente a estrutura, né? Lembrando, o que é um texto dissertativo argumentativo? Dissertar é você explicar um determinado assunto, você falar sobre um determinado assunto. Argumentativo é você usar argumentos para convencer o leitor que aquilo que você está falando é correto. Você tem que tentar convencer as pessoas daquilo que você fala. Então, é um texto que deve ter, né, a nível de escola, Enem, vestibular, é um texto que deve ter no máximo 30 linhas e no mínimo 15 linhas. Mas já adianto para vocês que 15 linhas é um texto pobre, certo? Nós devemos procurar escrever pelo menos de 20 a 25 linhas. Quem não consegue escrever muito, pelo menos de 20 a 25 linhas, ok? Então, um texto de 30 linhas pode ser dividido em 5 parágrafos, né? Não tem por que a gente ficar fazendo aquele tanto de parágrafos pequenininhos. Então, é melhor a gente fazer 5 parágrafos, que cada um vai ter mais ou menos de 5 a 6 linhas, que é um bom padrão de parágrafo, e ter um equilíbrio entre um parágrafo e outro, né? Para não ficar um parágrafo muito grande e um muito pequeno. Então, o primeiro parágrafo do seu texto é a introdução. Então, você deve colocar de 5 a 6 linhas e apresentar o assunto do texto e a tese. O que é o assunto? Você vai falar de uma forma geral sobre do que o tema trata. Está falando sobre a violência contra a mulher. Então, você vai fazer assim, um apanhado do que está sendo mais discutido sobre a violência contra a mulher. E aí, você vai colocar em seguida a sua tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista. É aquilo que você quer defender dentro desse assunto. Ah, eu quero defender que a violência contra as mulheres continua porque elas não denunciam. Então, essa é a sua tese. É em cima disso daí que você vai tecer seus argumentos, né? Que você vai argumentar durante, né, o desenvolvimento. Então, passando para o desenvolvimento, né, que deve ser de 2 a 3 parágrafos. Quem tem mais facilidade de escrever, geralmente opta por escrever 3 parágrafos. Quem tem mais dificuldade, 2 parágrafos. Um parágrafo só, não. Um desenvolvimento com apenas um parágrafo é considerado um texto pobre, tá? Então, não tem muito valor. Cada parágrafo deve ter também de 5 a 6 linhas. Não quer dizer, gente, que tem que ser tudo igualzinho, tudo mesmo tanto de linhas, não. Você pode escrever um com 5, o outro com 6, um com 5, o outro com 7. Um equilíbrio, né? De número de linhas. Nem muito grande e nem muito pequeno.
Dentro do desenvolvimento, cada parágrafo será usado para defender a sua tese. Quer dizer, qual é a minha tese? Que tese que eu utilizei? Que a violência continua porque as mulheres não denunciam? Então, é sobre isso que eu vou argumentar. E para que os meus argumentos tenham uma credibilidade, para que eu consiga convencer o meu leitor, eu preciso usar dados concretos. Que tipos de dados eu posso utilizar aqui para esse tema de violência contra a mulher? Olha, eu posso utilizar a Lei Maria da Penha, né? Eu posso citar a Lei Maria da Penha, posso tecer argumentos em torno dessa lei. Eu posso colocar dados estatísticos, né? Por exemplo, segundo revista tal, a violência contra a mulher no ano de 2020 cresceu 20%, por exemplo. Mas você não pode colocar informação mentirosa, não. Você tem que colocar a informação que realmente você viu, porque você tem que colocar de onde você tirou, né? Você pode colocar citações, vocês estudam em filosofia, né? Tantos filósofos aí que têm frases bonitas que vocês poderão utilizar. Tem citações que você pode usar em qualquer assunto, que vai dar certo. Então, isso vai dar mais credibilidade nos seus argumentos. Então, é para isso que nós utilizamos os exemplos, as citações, os dados estatísticos, para ter validade, né? A partir de um dado, de algo que já é confirmado, eu vou argumentar em cima. Depois, nós temos a conclusão, que é o último parágrafo do texto. Também deve ter de 5 a 6 linhas, né? Mais ou menos. E aqui é o fechamento do texto. Você pode utilizar, vamos dizer assim, umas 2 linhas para fechar o assunto, para fechar a sua discussão sobre o tema, e depois você vai propor a solução. Para você propor uma solução, você precisa pensar em algo que resolva o problema, que seja eficaz. Não, isso que eu vou propor aqui pode ser utilizado que vai resolver esse problema. Não adianta eu colocar uma coisa que não existe, uma coisa que não tem nem como pensar em fazer. Quem vai propor essa solução, né? Quem vai fazer, né, acontecer? Eu vou colocar aqui que o governo, né, através da Lei Maria da Penha, pode fazer tal coisa. Então, eu preciso, nessa proposta de solução, eu preciso colocar quem é que vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, certo? Então, você tem que passar para o leitor que aquilo ali é possível, né? Que o leitor leia a sua proposta de solução e ele pense, não, isso realmente vai resolver o problema, certo? Então, aqui nós vimos, né, um pouquinho da estrutura de um texto dissertativo. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre a introdução, depois nós vamos ver mais detalhado sobre o desenvolvimento e depois mais detalhado sobre a conclusão. No final, terminando de assistir a essa aula, vocês irão fazer uma leitura do material que eu vou enviar no grupo de WhatsApp, ok? Para você ficar familiarizado, né, com o tipo de texto. Então, eu vou mandar esse pequeno resumo que eu fiz aqui, vou mandar um pouquinho mais, né, de conteúdo para você ler e o modelo de um texto dissertativo argumentativo, para que você fique mais por dentro do assunto, certo? Aqui, né, em língua portuguesa, nós não podemos ter preguiça de ler, né? Vocês precisam ter disposição para assistir às videoaulas. Quando eu propor a aula online, né, disposição para assistir essa aula e não ter preguiça de ler o material. E não deixar acumular. Se você assiste uma aula e lê o material daquela aula, você sempre vai ter pouca coisa para fazer. Agora, se você deixa acumular de 1 semana, 2 semanas, aí você realmente não vai conseguir, né, acompanhar, tá bom? Um bom dia, fiquem com Deus.